Olá, seja bem-vindo ao canal Anticrise Financeira. Eu me chamo Rafael Coelho, sou educador financeiro e nesse canal nós ajudamos pessoas a saírem do sufoco financeiro e a conquistarem uma vida anticrise financeira. A gente sabe que crise existe, mas você não necessariamente precisa sofrer com ela. Então, por isso nós criamos um canal para te ajudar a sair do sufoco e a ter uma vida anticrise, assim como também algumas outras ferramentas. Mas nesse vídeo você vai ver e entender mais sobre renegociação de dívida. Por quê? Muitos têm dívida e não conseguem pagar. Tem aquela dívida que você paga ela mensalmente, em dia, e tem aquelas que você não consegue pagar. E aí você precisa renegociar dívida. O que não é uma renegociação de dívida? Não é uma renegociação de dívida você pegar, fazer uma outra dívida para pagar a anterior. Isso não é renegociar. Renegociar é você chegar a uma negociação a respeito de uma dívida que você já tem e fazer de forma que ela se torna pagável para a sua realidade, certo? Porém, muitos acabam cometendo alguns erros comuns, que é de fazer isso sem antes corrigir outras coisas. O principal, o que levou elas a cometer e a chegar naquela dívida. Porque o problema não é a dívida, o problema não é a falta de dinheiro, o problema é a pessoa não ter educação financeira e ficar refém desse sistema bancário que te mantém endividado. Para a gente entender um pouco melhor, trouxemos aqui uma matéria que saiu recente e eu vou ler junto com você e comentar. Porque tem muita coisa que não é explícito ali na matéria e mostra também alguns dados bem interessantes. Essa é uma matéria que saiu no jornal aqui do Distrito Federal, Brasília. Vou compartilhar aqui com vocês. Olhem só essa matéria. 5 milhões de brasileiros tentaram renegociar dívidas apenas em 2022. De janeiro a agosto, mais de 5 milhões de consumidores buscaram informações sobre renegociações de débitos em uma das plataformas que oferecem esse serviço. Para especialistas, é preciso cuidado para evitar o sufoco financeiro. E nesse canal nós falamos justamente disso, para você tanto evitar o sufoco financeiro, ou se você já está sair do sufoco financeiro e conquistar uma vida anticrise financeira. Mas vamos lá, perceba a quantidade de pessoas que estão nessa situação e é uma questão de não tem apenas dívidas, elas não estão dando conta de pagar. Então, tem 5 milhões de pessoas que não estão dando conta de pagar suas dívidas. E isso apenas em 2022, que não é um acumulado de outros anos, não, apenas em 2022. Então, é um dado alarmante. E, de novo, a dívida, ela não é o problema, ela é apenas a consequência. É igual quando uma pessoa está com febre. Não adianta você tratar apenas a febre, você tem que tratar o problema que está ocasionando a febre. Se você tratar só o sintoma, só a febre, vai passar e daqui a pouco volta de novo. E é o que acontece com as pessoas. Elas se endividam, aí daqui a pouco ela recebe um dinheiro extra, tal, paga e daqui a pouco volta e está endividado de novo. Então, tratou o quê? O sintoma e não o problema. E é sobre isso que nós vamos falar e tratar, lógico, conforme aqui a matéria vai citar, renegociar dívidas se você está nessa situação de não estar dando conta de pagar, como que é a melhor forma, qual é a situação que deve ser resolvida de fato, ok? E olha só que interessante, né? Quando a gente abre essas páginas, né, é propaganda para tudo quanto é lado. Uma pessoa que está endividada, ela acaba caindo muitas vezes em publicidades aqui, se endividando ainda mais, porque essas publicidades aparecem conforme o interesse da pessoa. Se a pessoa está pesquisando comprar alguma coisa, vai aparecer coisas que para ela comprar. Então, é complicado, né? Mas, enfim, vamos ignorar, a gente pode fechar aqui, mas daqui a pouco aparece de novo. Então, essa matéria é dia 24 de setembro de 2022. Então, é uma matéria recente, na data da gravação desse vídeo, claro. Vamos lá. O caminho para limpar o nome é mais tortuoso do que parece no discurso político. Tema recorrente nas propostas dos candidatos e cargos eleitorais, o endividamento das famílias brasileiras é motivo de preocupação entre especialistas, que pedem paciência a quem está sem dinheiro para pagar as contas
e prudência contra empréstimos bancários que podem levar ao superendividamento. Então, a gente está numa época de eleição, na data desse vídeo, e o que acontece? Muitos vêm com propostas que vai ajudar as pessoas a terem emprego, vai ajudar as pessoas a terem educação financeira, aquela coisa toda, porém, não é, né, não é tão fácil quanto parece limpar o nome. É mais tortuoso do que parece, entende? E detalhe aqui, né? Os especialistas pedem paciência a quem está sem dinheiro para pagar as contas e prudência contra empréstimos bancários que podem levar ao superendividamento, que é justamente esse caso da pessoa não está dando conta de pagar uma dívida, ela vai e pega outro empréstimo para pagar esse, e agora fica com uma dívida ainda maior em alguns casos, se ela não for orientada. Essa pode ser uma estratégia, sim, mas conforme uma orientação de um profissional. Se você não for com uma orientação de profissional e ouvir ali o gerente, que ele não está ali para te ajudar, mas está ali para vender o produto bancário, então não passa de um vendedor, aí você acaba se enrolando um pouco mais e achava que o gerente era ali o seu amigo. Infelizmente não é. Ele está ali para cumprir o papel dele, que é vender produtos bancários. E isso não necessariamente vai te ajudar. Pode ter a aparência de uma ajuda, mas você se vê constantemente preso nesse sistema de endividamento, ao ponto de chegar até a super se endividar. O superendividamento, ao ponto de você estar numa situação que você não consegue pagar suas contas e ainda, né, nem o básico. Não é tipo não pagar as contas e ter uma vida razoável, não. Você não consegue pagar suas contas e ainda nem ter o mínimo necessário para sobreviver. Existe casos assim, e não é pouco também, tá? Então, é preciso ter prudência contra empréstimos bancários. Para eles, vale até criar um caderninho de anotações e aplicar um post-it no cartão de crédito físico como lembrete para evitar compras desnecessárias. Isso aqui é uma estratégia? Sim, funciona em alguns casos, mas só do jeito que está aqui, talvez o pessoal ache que isso aqui é a solução, e não é. Por quê? Não basta anotar, fazer anotações do que você está comprando, muito menos apenas colocar um post-it ali no cartão. O post-it você tira ali daqui a pouco, ou ignora ele, né? Ajuda, em alguns casos ajuda, mas isso aqui não resolve. Então, é um contexto, é um conjunto de ações que vai te levar a sair dessa condição. Porque tem pessoas que já estão cansadas. Eu anoto, anoto e não adianta nada, isso não funciona. Sim, porque não é só anotar o seu gasto, mas é você, né, fazer um orçamento. Tem outros vídeos aqui do canal que a gente fala sobre isso. Tem aqui na descrição desse vídeo também um link para o nosso curso. Veja se está aberto na hora que está vendo esse vídeo. Se não tiver inscrições abertas, fique atenta, se inscreve, né, para receber e ser notificado quando nós abrimos inscrições novamente. A gente abre de tempo em tempo, ok? E é onde a gente detalha e realmente resolve. Porque se você for simplesmente olhando notícias, olhando dicas na internet, você dificilmente vai conseguir sair da situação. Porque são dicas aleatórias. Funcionam, mas sozinha não. E tem todo um contexto de outras ações para te tirar dessa condição, ok? Então, cuidado que não é apenas isso. Mas sim, isso aqui também ajuda em alguns casos. Vamos continuar aqui. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Se você já está inscrito, clique no sininho e depois clique em todas as notificações, para você ser notificado de todos os vídeos. E se você clicar só uma vez no sino, ele vai te notificar apenas de alguns vídeos. E se você quer ser notificado sempre, você vai clicar no sininho e depois em todas as notificações. Certo? E lembre de dar o like, deixar aqui o curtir, para também ajudar em que esse conteúdo alcance mais pessoas. Vocês viram, né? 5 milhões de pessoas, né, nessa situação de dívidas que não estão conseguindo pagar. E esse vídeo pode ajudar elas a dar uma luz no fundo do túnel, a dar uma direção. Então, quando você dá um like, você está ajudando também, está cooperando com que esse vídeo alcance mais pessoas. E você também pode ajudar diretamente compartilhando, tá? Então, faça isso. Isso é um ato muito bonito de você não pensar só em você, mas em ajudar outras pessoas. Vamos continuar aqui. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, CNC, divulgados em agosto, mostram que 8 em cada 10 famílias, o que equivale a 79%,
possuem algum tipo de dívida. A pesquisa revela ainda que 29% delas estão inadimplentes, com contas já vencidas. Olha esses dados. É muito, é muito. E você vê por que isso acontece? Porque as pessoas não têm educação financeira, a gente não aprendeu na escola, muitas vezes não aprendeu também na família, porque a família também não tinha educação financeira, e vai passando isso de geração a geração, sempre com dificuldades com dinheiro, que as pessoas não, muitas vezes, não investem para aprender a lidar com o dinheiro, aprender a sair do endividamento e nunca mais entrar no endividamento, aprender a fazer mais dinheiro. Então, é por isso que nós estamos aqui, para contribuir de uma forma gratuita aqui no canal do YouTube. E se você quer ir um pouco mais e realmente resolver sua vida de uma forma definitiva, entre para a nossa turma, nosso curso, para realmente ser ajudado. Para você não fazer parte desse índice, ok? O alto índice de endividamento causou um movimento pela renegociação de dívidas, envolvendo bancos e empresas de avaliação de crédito. Instituições financeiras como o Banco do Brasil, Bradesco e Santander mantêm programas para aliviar a situação dos endividados. Ó, aliviar. Percebe? Porque é interesse deles que você se mantenha lá. É interesse deles, porque o banco vive disso. Você pagando juros para ele, porque quando você está endividado, você está pagando juros para o banco. E é daí que ele vive, entende? Então, o máximo que ele faz, ele alivia, né? A ela se juntam plataformas como Serasa, Acordo Certo e Bravo, que oferecem online aos consumidores a chance de resolverem pendências financeiras com descontos, que podem, em alguns casos, chegar a 90%. Então, é interessante isso? Sim, mas é aquela história. Se você apenas trata o sintoma, você pode até conseguir renegociar, quitar sua dívida, mas daqui a pouco, se você tratou só o sintoma, você vai voltar a se endividar novamente. E esse não é o nosso objetivo aqui, é que você resolva o problema de uma forma definitiva. Para isso, você precisa ter conhecimento, que não é apenas fazer conta, não é apenas anotar números, não é apenas planilha, nada disso. É 3 pilares que a gente trabalha aqui, muito forte: mentalidade, comportamento e resiliência. Quando você entende esses 3 pilares, você nunca mais se endivida novamente, certo? E quando falo endividamento, endividamento ruim. Tem dívidas boas? Tem dívidas boas, né? A gente vai falar em alguma outra oportunidade, certo? Mas é onde você está sob controle da situação, você não se torna refém dessa situação, certo?